Então vamos elevar os nossos pensamentos em uma prece e a partir deste momento buscar a nossa sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre e amigo. E que a presença de Jesus acalme o coração de cada um de nós, para que possamos permanecer em paz e equilíbrio, atentos à lição da noite. Perceber o que a lição procura nos trazer de informação, para que possamos estar atentos diante da necessidade da nossa melhora íntima, que se faz tão necessária na nossa caminhada, para que possamos viver em paz, na relação com nossos semelhantes, com todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Que Jesus permaneça em nossos corações, não apenas enquanto estivermos sintonizados nesta lição, mas que Ele esteja presente em todos os momentos da nossa vida. E que assim seja. Com a palavra, então, a Luciana. Obrigada, Jorge. Boa noite a todos que estão acompanhando, estão chegando para mais um Evangelho. Agradeço, a participação de todos, a atenção de todos. E a lição 61, que caiu para mim, nessa noite, é uma daquelas lições que dão uma sacudida na gente, né? Tem lições que, às vezes, são mais brandas, mais tranquilas, só que eu enxerguei, né? Eu entendi que a de hoje vem para trazer uma reflexão mais profunda para a nossa vida. Então, eu espero que possamos, então, abrir nossos corações, né? E entender um pouquinho mais do que Emmanuel tem a nos dizer. Bom, quando nós falamos em poder, né, ou quando vemos que certas pessoas estão em um cargo de autoridade máxima, nem sempre isso quer dizer que esse poder será usado para o bem, né? Nós desejamos muito que ele fosse, mas, infelizmente, desde a antiguidade, isso não acontece 100% das vezes, né? Na maior parte das vezes, para seus benefícios próprios, para forçar os outros a terem a mesma opinião, a mesma ideia que a gente, né? Muitos se utilizam de estar num cargo acima de outros, sentindo que tem controle sobre outros, né? E assim aconteceu também na época de Jesus. É sobre isso que Emmanuel vai nos falar esta noite. Ele inicia a lição 61 com a seguinte frase que está no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Então, nesse primeiro momento da mensagem, Emmanuel vai nos remeter à antiguidade, na época que Jesus esteve aqui. Então, ele nos diz assim: interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se, igualmente, a morte do amigo de Betânia. Então, a gente vê aqui que, após Jesus ser morto, não foi o suficiente para que os sacerdotes, né, os fariseus, que tinham em suas mãos a autoridade máxima religiosa da época, que olharam Jesus, né, como uma blasfêmia, que o agrediram, que não acreditaram nas boas intenções dele,
porque eles perderiam este poder que todos almejam, que a maioria de nós ainda almejamos, né? Ter poder, ter controle. Então, com esse medo de perder os fiéis, de perder este controle sobre os outros, né? Eles usavam esse cargo de autoridade. Jesus morreu, como sabemos, mas Lázaro vivia, os discípulos viviam, as pessoas que realmente acreditaram em Jesus viviam. Então, ainda era difícil, com a morte, mesmo com a morte de Jesus, eles terem ainda o total controle sobre, né, sobre os fiéis, sobre as pessoas. Portanto, eles ainda teriam que eliminar Lázaro, eliminar seus discípulos e todos aqueles que acreditaram em Jesus, que acreditavam em Jesus, que foram seguidores de Jesus. E por que Lázaro? Porque Lázaro era uma prova viva, né, literalmente, do sepulcro, quando Jesus o chama lá de fora, e ele caminha, pede para que Lázaro se levanta e venha para fora. Então, aos olhos das pessoas que estavam ali presenciando, Jesus ressuscita Lázaro. Então, Lázaro era visto como o grande milagre de Jesus, uma prova do que Jesus falava e fazia. Então, Lázaro era ali, se tornou um alvo, né, que eles precisariam tirar do caminho. Emmanuel continua: Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Ou seja, era uma cura indiscutível, porque ele estava ali, todos viam, então não tinha como negar que Lázaro estava ali por causa de Jesus. Constituíra em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. Perdão. Bom, então aqui Emmanuel nos dá, né, esse primeiro momento da época de Jesus, o que o poder, a ambição é capaz de nos fazer, né? Só que agora, continuando a mensagem, Emmanuel vai fazer um paralelo com os dias de hoje. Ele diz: o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificado. E todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Olha que interessante, né? Então, nós podemos aqui entender que isso ainda acontece nos dias de hoje. Eu acho que todos já alguma vez já perceberam, né, estudando nesta etapa do Evangelho que nós temos estudado, e na nossa vida, eu acho que vocês já perceberam que quando a gente se propõe a fazer algo bom, a fazer o bem, a participar de algo que vai nos elevar, que vai fazer bem ao nosso progresso espiritual, quantas forças contrárias não aparecem?
Quantos obstáculos não surgem para que a gente desista, para que a gente não vá em frente com isso? Então, quando o Emmanuel fala, né, qualquer homem renovado em Cristo incomoda, né, o que é ser renovado em Cristo? Ao meu entendimento, a minha interpretação, como Lázaro saiu do seu sepulcro, né? Quando nós saímos também do nosso sepulcro, mas nosso corpo físico não está morto, ele está aqui vivo. Então, o que é ainda esse sepulcro? A ideia, essa metáfora do sepulcro, seria a nossa escuridão, a nossa ignorância, né? As nossas sombras, tudo que ainda nos impede de seguir fielmente a Jesus. É o nosso sepulcro. Então, quando nós decidimos sair, quando Jesus nos chama lá do lado de fora, como ele chamou a Lázaro, levante, venha, ele também nos chama hoje, para que a gente se levante, para que a gente tenha essa boa vontade de o seguir, de fazer o bem, de aplicar o que ele ensinou. Então, quando nós decidimos fazer isso, nós podemos dizer que somos renovados em Cristo. Nós decidimos largar as nossas sombras, nós decidimos sair da escuridão, que nos tira a razão, que nos tira a lógica, que nos tira da ignorância, e caminhar, e seguir Jesus, e aprender, e estudar, e fazer o bem. Né? E por que incomoda? Como eu mencionei, né? Às vezes, muitas religiões hoje em dia também, muitas pessoas se sentem incomodadas dos outros estarem fazendo bem, né? Porque ainda precisam ter o controle sobre os outros. Você precisa acreditar no que eu acredito. E se você não faz assim, não tá bom. Está incomodando, né? Então, isso exige de nós coragem, exige sacrifício da nossa parte. Porque não é do dia para a noite, né, que ali, né, a pedra do nosso sepulcro vai se abrir totalmente. Por isso que estamos aqui, tendo essa existência, tendo essa encarnação. Ele continua dizendo: há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. Eu até poderia incluir aqui do egoísmo, e uma lista enorme de imperfeições que hoje nós carregamos, muito enraizadas, uns mais fortes que os outros, cada um dependendo das suas histórias, das suas experiências, das suas bagagens também existenciais. Então, cada imperfeição que eu tento lapidar, que eu tento melhorar, está abrindo um pouquinho mais essa pedra do meu sepulcro, porque eu estou enxergando a claridade, eu estou vivenciando a fé que eu tenho. Então, eu estou saindo, estou me livrando, deixando lá para trás, na escuridão, o ódio que eu carrego, o crime que eu pratiquei, a indiferença que eu tratei alguém. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência, né? Porque quem controla o poder, como os sacerdotes da época faziam, eles não querem que as pessoas tenham conhecimento, não querem que as pessoas mudem. Então, eles tentam impedir quando isso se torna uma ameaça. Nós sabemos claramente o que aconteceu com Jesus.
com os cristãos que foram perseguidos depois. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Então, por isso que a gente fala sempre da importância do estudo. Perdão, gente. Da gente crescer, da gente estudar, né, para a gente sair dessa ignorância. Quando nós temos conhecimento, nós temos uma grande luz fazendo-se presente em nós, né? E aqui Emmanuel nos traz um conselho. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Nossa, a gente pensa, nossa, Emmanuel pensei que ele ia falar, né? Tem, pois, cuidado com os outros, mas não. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Porque as nossas escolhas, as nossas decisões, né, que vão direcionar o nosso caminho. Para que lado eu estou indo? Para o poder? Para a ambição? Para a vaidade? Estou eu sendo como os fariseus daquela época, manipuladores, que querem tudo para si? Ou eu estou tentando escolher um caminho para ajudar o próximo, para compreender as leis de Deus, para tentar aplicar o que eu aprendo? Então, por isso que Emmanuel diz para a gente ter cuidado com a gente, né, com as nossas decisões. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Poxa, aqui vamos pensar bastante sobre isso, né? Uma reflexão muito importante. Se eu estou sujeito a ser influenciado facilmente pelas forças do mal, eu vou deixar que essas forças atrapalhem o meu ideal, os projetos que eu tenho, né? Vai acabar atrapalhando o meu progresso. Então, a gente vai ficar ali estagnado. Mas, se nós pensarmos, né, em não obedecer esses impulsos inferiores que a gente traz ainda, né, nós vamos aplicar o que Jesus está querendo de nós, o que Jesus espera de nós. Nós daremos força para o nosso ideal, para sermos mais firmes, mais confiantes no que eu estou fazendo. Se eu decidir seguir o bem, eu vou seguir o bem. Não importa o que falem, não importa o que criticam, não importa o que tentem, né, me atrapalhar, mas o estar com Jesus, né, a decisão nossa de seguir o Evangelho é o que nos trará força, que nos trará ajuda da espiritualidade também, né? Então, Emmanuel nos lembra disso, que até hoje existem pessoas do mundo visível e do mundo invisível tentando nos atrapalhar, tentando fazer com que a gente, né, deixe de lado o caminho do bem, o caminho da caridade, do amor. Okay? Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Tá? Então, Emmanuel termina esta mensagem com essas duas frases.
não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Então, Jesus está esperando, nos esperando, né? Como esperou a Lázaro, lá do lado de fora do nosso sepulcro. Ele não tem pressa, né? Ele sabe que tudo vai gradualmente como tem que ser. Mas é importante a gente fazer a nossa parte, né? E a reflexão que a gente tem hoje, né? Onde nós nos encontramos hoje? Nós somos fariseus sepultados ou somos Lázaros ressuscitados? Essa atenção que Emmanuel quer nos chamar. Temos que ter a coragem de largar o que éramos no passado, para nos tornar outras pessoas, pessoas renovadas em Cristo. Não só coragem de mudar, mas de nos mantermos nesse caminho. E quando escolhemos este caminho, nós assumimos um compromisso perante Deus. E a espiritualidade está contando com você. Conta comigo, conta com todos vocês. Seremos atacados também, como Jesus foi, como os cristãos foram naquela época, né? Mas é aí que mostraremos a nossa vontade, a nossa determinação em sermos honestos, sermos verdadeiros. Todos nós temos potencialidades para mudar a frequência vibratória, trocar nossos pensamentos de negativos para positivos. Como Emmanuel diz, da sombra para a luz, do mal para o bem. Desta forma, estaremos dando um passo para sair do nosso sepulcro. E quando nós saímos do nosso sepulcro, nós também damos exemplos a outras pessoas, que às vezes estão presas lá dentro, estão lá na escuridão, não têm, né, uma claridade que seja, não conheceu ninguém ainda que estenda a mão. Então, nós temos também, né, nós podemos fazer isso ao longo da nossa existência, trabalharmos para ser como Lázaro, vivo, porque ele representa o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. E também, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa sair do seu próprio sepulcro. Né? Então, eu gostei muito desta mensagem que caiu para mim esta noite, chamada Também Tu, né? Porque todos nós teremos a nossa hora, a nossa oportunidade de conhecer esta luz, né? No momento, às vezes, no estágio que nós estamos, às vezes a gente não consegue ver totalmente esta luz, né, que ele se refere aqui. Às vezes é um pontinho só, às vezes é uma fração pequena dela, mas não vamos desistir, vamos tentar combater, né, a nossa própria escuridão, a nossa própria sombra, porque o Jesus está do lado de fora nos esperando, né, e ele torce por nós, nossos protetores, nossos mentores também torcem por nós. Então, por que desistir, não é? E lembrar também, né, temos aqui também o outro lado, né, lembrar também de não sermos aquelas pessoas que crucificam, que julgam, que manipulam, que controlam. Quando tivermos esse ímpeto, essa vontade de fazer isso com o nosso próximo, paremos, vamos refletir e lembrar desta mensagem. Porque quanto mais a gente se volta a esse caminho da manipulação, do poder, do controle, nós estamos fechando a pedra do nosso sepulcro e a nossa luz está diminuindo. Então,
é uma decisão individual, é uma decisão de cada um, né? Como eu trouxe, né? Onde nós nos encontramos hoje? Quem nós queremos ser? Então, a partir da nossa resposta, vamos trabalhar por este ideal, vamos seguir, né, da melhor forma possível que Jesus nos ensinou. Ele entende que temos ainda muitas imperfeições, mas se a gente tirar pelo menos essa, conseguir nessa existência, né, tirar essa de controlar, de manipular, de forçar os outros a fazer o que você quer, a ter a ideia que você quer, né, de entender que todos, cada um de nós somos únicos, individuais, e isso já ajuda naquela ideia, né, de sermos uma família universal. Então, meus amigos, essa era a mensagem que eu trouxe, a minha interpretação. Espero que Jesus continue sempre vivo em nossos corações e que todos possamos refletir, né, sobre esta ideia dos fariseus e de Lázaro, que Emmanuel tão lindamente nos trouxe. Muito obrigada pela atenção de todos.